Sabemos que a industrialização ela é um tipo de processo histórico e social através do qual a indústria se torna o setor dominante de uma economia mediante a substituição de instrumentos, de técnica e processos de produção resultantes de um aumento da produtividade de fatores e da geração de riqueza. A industrialização ela é vista como um agente transformador do espaço geográfico. Mas como podemos saber disso? Bom, basta observarmos que no decorrer dos anos, as suas atividades têm transformado não só o meio de produção urbano, quanto também o meio de produção rural. Mas nem sempre a industrialização ela foi como nos dias atuais. Para ela chegar até onde ela está hoje em dia, ela passou por várias etapas, tais como a fase pré-industrial, a fase manufatureira, a fase maquinofatureira ou industrial e a fase pós-industrial. A industrialização ela ofertou muitas melhorias em diversos setores da sociedade, como por exemplo no mercado de trabalho, ao passo que a produção e o consumo de mercadorias cresciam, as vagas de emprego também aumentavam. Na comunicação, com a criação do telefone, ficou muito mais fácil manter contato com outras pessoas distantes. Na locomoção, com a fabricação do automóvel, ficou muito mais rápido para você se deslocar de um lugar para outro. Na tecnologia, as cartas elas foram optativamente substituídas por correios eletrônicos, por e-mails, por redes sociais, entre outros setores que foram positivamente influenciados pela industrialização. Mas se por um lado o avanço industrial trouxe benefícios para a sociedade, por outro ele trouxe consequência, pois na medida em que os meios de produção cresciam, a poluição, a exploração, a extração de recursos naturais passaram a serem maior, desencadeando assim um crescimento nos impactos ambientais sobre a fauna e a flora, pondo em risco a vida do ser humano, dos animais e sujeitando também a vegetação ao risco. Podemos afirmar que muito tem se ouvido falar no decorrer dos anos sobre o avanço da tecnologia e em como ela trouxe inovações grandiosas para a nossa vida. É impossível se imaginar em um mundo onde não haja tecnologia, ou até mesmo voltar a anos atrás, onde muitas coisas funcionavam de maneira diferente, ou seja, de uma forma menos evoluída. A tecnologia ela vem ampliando e influenciando muitos setores da nossa sociedade e ajudando na evolução dos mesmos. É notório ver o quanto as coisas se tornaram mais rápidas e práticas no decorrer do tempo. Entre as áreas que mais foram desenvolvidas com o avanço tecnológico, destaca-se a comunicação, o mercado de trabalho, a educação, a saúde e o marketing. Na comunicação, por exemplo, com apenas um celular logado à internet, você pode manter contato com alguém distante em questão de segundos, por meio de ligação, de chamada de vídeo, de mensagens. No mercado de trabalho, podemos destacar o home office, onde você pode trabalhar no aconchego de sua casa, realizando tarefas como se estivesse alocado na empresa onde você trabalha. Na área da educação, temos vários pontos positivos que a tecnologia está inserida. Na área da pesquisa, por exemplo, com apenas um clique, você obtém várias informações sobre determinado conteúdo. Na sala de aula, os professores puderam deixar o seu tradicionalismo de somente quadro e pincel e passar a ter uma aula mais dinâmica, inserindo jogos, alguns eletrônicos, inserindo slides. Agora também podemos contar com a modalidade EAD,
educação à distância, onde muitas pessoas puderam ter oportunidade de ter estudos através de plataformas online. Na área da saúde, né, os avanços tecnológicos têm se mostrado a cada ano mais inovadores. São exemplos disso a inserção da robótica nas cirurgias e na automação hospitalar. No marketing também, muitas pessoas puderam levar o reconhecimento de suas empresas, de seus produtos e até mesmo de sua carreira pessoal através de ferramentas e de estratégias da internet. Então, a tecnologia, ela vem cada vez mais influenciando o nosso jeito de pensar, a nossa maneira de agir. Mas como tudo tem seus prós e contras, com a tecnologia não ia ser diferente, né? A gente precisa refletir sobre quais os impactos negativos esses avanços da tecnologia podem trazer para a sociedade, como eles estão interferindo e modificando nossas vidas, como devemos administrá-los e o que a gente deve fazer e mudar no nosso comportamento para que eles possam contribuir positivamente e não negativamente, né? Porque a gente sabe que o uso excessivo da tecnologia pode afetar a nossa saúde em diversos aspectos. Com relação à evolução científica, vale a pena ressaltar o reconhecimento sobre as muitas vantagens que ela trouxe para a nossa sociedade. Mas, em contrapartida, também temos que salientar que, conforme ela ia evoluindo, os bens naturais iam sendo explorados, trazendo, assim, riscos tanto ao ser humano quanto ao meio ambiente. Depreende-se para Beck, que foi um grande pesquisador desse assunto abordado, que a sociedade de risco, ela origina-se da sociedade moderna. O tipo de sociedade existente no final do século XX inaugurou uma nova fase histórica na humanidade, na qual finalmente reconheceu que a mesma tecnologia que gera benefícios para nós seres humanos é também responsável por provocar indesejadas e inesperadas consequências. A principal característica da sociedade de risco é que as inovações tecnológicas e organizacionais da sociedade moderna também acarretaram efeitos colaterais negativos cada vez mais complexos, incomparáveis e muitas das vezes até incontroláveis. Muitos riscos da sociedade contemporânea escaparam do controle do sistema convencional das instituições da era industrial. A constante busca por evolução, por lucros e riqueza, levaram a gente a fechar os olhos para causas importantes como a preservação do nosso planeta e cuidados com a nossa saúde, principalmente a saúde psicológica. Nós, seres humanos, estamos cada vez mais interessados em consumir e acumular bens e, como causa desse consumismo desenfreado, a cada dia o mercado ele quer lançar produtos novos e assim ele acaba extraindo progressivamente recursos naturais de uma maneira inconsciente. Para Ulrich Beck, o processo de industrialização ele é indissociável do processo de produção de riscos, uma vez que uma das principais consequências do desenvolvimento científico industrial é a exposição dos indivíduos ao risco e as inúmeras modalidades de contaminação nunca observadas anteriormente, constituindo-se em ameaças para as pessoas e para o meio ambiente. Portanto, os riscos, eles acompanham a distribuição de bens decorrentes da industrialização e do desenvolvimento de novas tecnologias. Estes riscos, eles foram gerados
sem que a produção de novos conhecimentos fosse capaz de trazer a certeza de que estes riscos eles iriam diminuir ou eles seriam passíveis. Bem, os desastres ambientais que ocorreram no nosso Brasil foi o de Mariana, Brumadinho e Algodões em Cocal. Bem, com o rompimento da barragem de Mariana, que ocorreu numa tarde de 5 de novembro de 2015, no subdistrito de Bento Rodrigues, que é aproximadamente 35 quilômetros da cidade de Mariana. Houve 19 mortes e um desaparecido sobre esse rompimento. A barragem de Fundão, que era chamada, foi considerado o desastre industrial que causou o maior impacto ambiental da história do Brasil e o maior do mundo. Por quê? Porque envolveu outras barragens, como a de Rejeitos. Com o rompimento da barragem de Brumadinho, que ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019, que foi o maior acidente de trabalho no Brasil, com perdas de vidas humanas, né, e materiais. E foi o segundo maior desastre industrial, né? Teve o de Mariana, que foi também um grande desastre, e este foi o segundo, o de Brumadinho. Foi um dos maiores desastres da mineração do país, olha só. Porque depois do rompimento da barragem de Mariana, como eu acabei de citar, né, foi esse o rompimento da barragem de Brumadinho. Então, nessa barragem de Brumadinho que se rompeu, houve 259 mortes e 11 desaparecidos, que até hoje estão desaparecidos os 11. Com o rompimento também da barragem de Algodões de Cocal, a cidade onde eu resido, no norte do Piauí, foi uma tragédia que deixou 9 mortes e centenas de desabrigados, que ocorreu no dia 27 de maio de 2009. Muitas famílias ficaram desabrigadas, né? Porque a correnteza da água era muito forte e levou todas as casas, né? Levou animais, transportes, e as pessoas ficaram desabrigadas e muitas pessoas desaparecidas até hoje. O ocorrido aconteceu no dia 27 de maio, como eu acabei de falar a vocês, que destruiu postes, né? E também a cidade, né, de Cocal, que isso foi numa região do interior daqui da cidade de Cocal que ocorreu, porque foi destruído muitos postes, né? Então, com isso, a cidade também ficou sem energia elétrica, né? Nunca foram encontrados corpos desaparecidos. Bem, aqui as discussões sobre os desastres ambientais que ocorreram no Brasil. Bem, ao comparar os desastres de Mariana, Brumadinho, pode-se perceber que o rompimento de ambas, né, de Mariana e Brumadinho, geraram grandes perdas econômicas, ambientais e humanas, aos quais poderiam ser evitadas por meio do emprego de metodologia adequada de monitoramento. E isso se refere o quê? À sociedade em risco, né? Então, segundo Ulrich Beck, ele diz que todos estão sujeitos ao risco, né? E que ninguém está ileso às ameaças produzidas pelo progresso. Embora conhecemos os riscos, né? Que são mensuráveis e calculáveis, segundo as leis de probabilidade. Beck diz que, de certo modo, é um descontrole pelo fato do risco, né, ter ocorrido devido ao rompimento da barragem de Mariana e Brumadinho. Houve muitos riscos, né, como, por exemplo, houve toxinas, né, nos alimentos devido ao rompimento e também a ameaça nuclear, né. Concluímos então que a tecnologia
tecnologia ajudou na industrialização, pois trabalhos que eram feitos em anos, agora são feitos em meses ou dias. Mas assim como tudo tem seu lado negativo, por sua vez, a tecnologia diminuiu bastante o trabalho humano, pois as máquinas fazem o trabalho praticamente sozinhas. Porém, tudo isso faz com que os trabalhadores estudem e se aperfeiçoem às novas tecnologias. Logo, as indústrias só têm a ganhar com máquinas de alta tecnologia e mão de obra qualificada.